Gente, olha, primeiro, obrigado a Lúcia e toda a equipe aí da Sol pela oportunidade de conversar com vocês. Isso para a gente é uma coisa muito bacana, conhecer pessoas novas, fazer novas conexões. A Lúcia é uma grande amiga, a gente já não é o primeiro evento que a gente faz juntos. Verdade. Um está sempre prestigiando o outro. Uhum. E o que eu diria para vocês é que a gente tem aqui nesse call, além de mim, e o Luiz, né, que vai estar dividindo aqui comigo a conversa, a gente tem mais 2 sócios da Boyden. Nossa sócia principal, a Áurea, já deve ter entrado, não sei exatamente, mas ela ficou de entrar no call. E a Verena também, que é outra sócia nossa, que vai estar entrando no call. Hoje eu tive a oportunidade de dar uma olhada, né, pelo menos na lista de inscritos. Imagino que algumas pessoas podem ter se inscrito depois. E já convidei todos vocês para fazer parte da minha rede no LinkedIn. Então, se alguém não recebeu o convite, ou é porque entrou depois, ou é porque não conseguiu a conexão, mas fiquem à vontade para se conectarem com todos nós aqui da Boyden. Eu também tive curiosidade, vi que as empresas das quais vocês vieram, né? Então, tem as empresas mais diversas possíveis, e também das áreas, tem bastante gente da área comercial e marketing, algumas pessoas de finanças, outras de RH, enfim, tem gente de qualidade, então tem um público bem heterodoxo, né? E isso tem muito a ver também com o nosso trabalho na Boyden. Nós somos uma empresa de caráter generalista, né? E eu já explico um pouco mais sobre isso. E antes de passar para a apresentação da Boyden exatamente, deixa eu falar um pouco de mim, depois o Luiz fala um pouco dele, aí eu entro com a apresentação da Boyden, depois a gente fala um pouco de mercado e a nossa visão, né? E depois vocês podem fazer as perguntas, se quiserem já ir adiantando no chat as perguntas, alguém da equipe aí da Lúcia já vai olhando as perguntas e depois vai colocando para a gente, porque, na verdade, a gente entende que esse momento aqui, que a gente vai passar juntos, é o momento de vocês. Então, eu não gostaria de que vocês saíssem daqui com nenhuma dúvida, né? Vocês têm que ter certeza que vocês saem dessa reunião com todas as dúvidas de vocês esclarecidas por um de nós aqui. Bom, eu sou um ex-executivo de carreira, então esse mês, no final do mês, eu vou fazer 4 anos de Boyden. E os meus primeiros 18 anos foram em recursos humanos. Eu passei por várias áreas em RH. Eu comecei na área de óleo e gás, onde eu passei os 25 primeiros anos da minha carreira. Depois eu fui para a área de procurement. Então, eu vi que tem alguns colegas de supply chain aqui no grupo, pelo menos inscritos, não sei se estão todos aí, e fui negociar contratos. Então, fui para a África, expatriado, fiquei lá 6 anos e meio, e a empresa que eu trabalhava aqui no Brasil foi vendida. Alexandre Menezes já está dizendo que supply chain está presente. Supply chain está em todo lugar, Alexandre. Mas então a empresa foi vendida no Brasil e eu tive que voltar para o Brasil para criar a área de suprimentos que não existia. A área de suprimentos ela era coberta por uma área de CSC que ficava na Argentina. Então voltei, criei a área de suprimentos do zero e ocorreu a venda e eu passei para a empresa nova. Então a empresa era uma empresa de agribusiness que estava se aventurando também na área de distribuição de combustíveis e lubrificantes. E fui para Piracicaba. Então, saí de Angola, voltei para o Rio, fiquei um tempo e depois fui para Piracicaba. Fiquei cerca de 2 anos em Piracicaba, ajudei a criar o CSC e nós começamos a fazer uma joint venture com a Shell. Hoje se chama Raízen, uma empresa bem conhecida no mercado, que faz parte do grupo Cosan e tem muitas outras empresas
que foram adquiridas ao longo desse tempo, Rumo, Logística, Comgás, enfim, e por aí vai. Bom, depois de 2 anos em Piracicaba, o que aconteceu é que, obviamente, os salários do pessoal que vinha da multinacional ESSO não cabiam dentro da faixa salarial de uma empresa brasileira. Imagino que vocês devam imaginar isso, e todos os executivos da ESSO acabaram saindo após 2 anos. Foi bacana, foi um negócio super legal. Tive a oportunidade de criar um CSC na área de compras e finanças. Nessa época, eu esqueci de falar que eu adquiri um pedaço de finanças. E aí fui para o mercado. Depois de 25 anos, na mesma empresa, mas aquela época era uma época muito diferente de hoje. Eu não cheguei a ficar nem 40 dias no mercado. Na verdade, 2 semanas depois que eu saí, eu já tive um convite, só comecei a trabalhar 40 dias depois, mas 2 semanas depois eu já tive um convite para ser diretor executivo de uma rede de supermercados. Não entendi absolutamente nada de varejo, mas conhecia bastante de gestão, de suprimentos, que era uma das minhas áreas, e aí aprendi outras áreas, a parte de sustentabilidade, a parte de manutenção civil predial, a parte de engenharia e arquitetura, compra de loja, expansão, reforma, enfim. Para quem já foi da área de facilities, o meu era um facilities um pouco mais gordo, né? Mas quem foi da área de facilities ou já viu, foram aí que apareceram meus primeiros cabelos brancos, né? Porque é uma coisa que você acaba trabalhando 24 horas por dia. Mas a minha vida no varejo ela não foi muito longa, porque eu fui convidado para a Vale. Na verdade, eu tive 3 convites para entrar na Vale, recusei os 2 primeiros, e o terceiro eu acabei aceitando, e fui para Carajás, no interior da floresta amazônica, lá no Pará. Eu fui ser o responsável pela infraestrutura da Vale, ali no Norte e Nordeste. Então, era uma operação gigantesca. Eu tinha, entre próprios e terceiros, aí 4.000 pessoas respondendo para mim. E a minha vida era viajar, porque a área era enorme. Enfim, fiz isso por 3 anos e meio, quando veio a crise das commodities. Então, nós éramos um diretor e 7 gerentes executivos sêniores, e, na verdade, todos foram demitidos, com exceção de 2, eu e mais um colega. Mas a área acabou e eu fui transferido para Belo Horizonte. Nessa época, minha mulher estava em São Paulo, eu estava em Belo Horizonte, responsável pela logística da Vale. Então, eu tinha logística, tinha estoques, tinha importação, tinha materiais, enfim. Cerca de 1 ano e meio depois, na crise de janeiro, no início de 2016, vocês devem lembrar, obviamente o meu salário era o mais alto da área, foi quando começou o corte de executivos. Eu sei que alguns de vocês sofreram também demissão nessa época, final de 2015, primeiro semestre de 2016, já se reempregaram e já saíram de novo das empresas. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco depois para vocês sobre essa nova realidade de mercado. Bom, aí minha mulher em São Paulo, eu em Belo Horizonte, peguei minhas coisas e vim para São Paulo, comecei a fazer o quê? Exatamente o que alguns de vocês fizeram, começar a conversar com os headhunters. Então, naquela época, eu acho que eu fui um pouco iluminado, porque os headhunters abriam as portas para me atender. Assim, que é uma coisa que eu até hoje não consigo entender, por que eles fizeram isso, porque, em geral, o headhunter não abre a porta para atender ninguém. É muito raro. A não ser que a Lúcia peça e tal, né, com o prestígio que ela tem, então os headhunters abrem as portas, mas, em geral, quando a gente bate assim, num cold call, é muito difícil. Bom, a verdade é que eu falei com a grande maioria dos headhunters de São Paulo, e eu estava 2 meses no mercado, e eu recebi convite em 10 dias de 2 empresas, né, para fazer parte do grupo. Um concorrente nosso é a Boyden. Adorei a Boyden, o Alexandre Sabag, que não está no call, foi um cara muito bacana, me impressionou muito bem, uma pessoa muito inteligente, com uma memória fantástica. E eu decidi aceitar o convite. Eu não tinha um plano B, essa é a grande realidade naquela época. Eu não sabia o que eu ia fazer quando acabasse a minha vida corporativa, que poderia durar mais 3, 5, no máximo 8 anos.
Então, eu decidi antecipar esse passo de carreira e aceitei o convite da Boyden. Gente, o início foi muito difícil, porque, imagina, nós estamos falando aí de início de 2016. Eu cheguei a ficar, da minha data de desligamento até a entrada da Boyden, exatamente 3 meses. Mas quando eu comecei a visitar as empresas, até para dizer, olha, agora eu estou da Boyden, hein, gente? Eu sou o headhunter aqui da Boyden. As pessoas, as poucas que eu conheci em São Paulo, que eu praticamente não conhecia ninguém, o meu LinkedIn tinha 1.000 e poucas pessoas na época, no máximo, falava assim, pô, Eurico, que bom que você chegou aqui, cara, estou demitindo 200 pessoas essa semana, você não tem como me ajudar aí a recolocar essa turma? Eu falei, não, calma aí, gente, o headhunter não é bem assim, o meu caso é o contrário. Eu vou procurar profissionais para você, e não o contrário. E aí ele falou, não, mas eu estou demitindo. E o ano de 2016 foi basicamente isso. As empresas demitiram em massa e demitiram onde elas não demitiam até então, que foi basicamente no nível executivo. Para vocês que são mais sêniores, devem lembrar que toda vez que a gente tinha crise no Brasil, as empresas demitiam o quê? Operário, analista, secretária, copeira, né? Mas a turma lá de cima passava incólume, às vezes um cortezinho aqui, outro ali. A partir de final de 2015 para cá, o corte veio na área executiva. Por quê? Porque as empresas precisavam não reduzir quadro porque a matriz pediu, mas precisavam reduzir custo. E reduzir custo, você tira um gerente executivo, você tira um diretor, você junta 2 áreas, o saving é muito maior do que você mandar várias pessoas, demitir várias pessoas dos níveis mais baixos da hierarquia. Bom, resumindo, estou aqui há 4 anos na Boyden e o que eu queria passar para vocês antes de passar para o Luiz? A minha passagem, as minhas curtas passagens pelo mercado não foram boas, psicologicamente falando, né? Eu acho que foi um período em que você questiona a sua autoestima, você diz, mas, poxa, eu sou um cara tão bom, já fiz tanta coisa, por que fui eu que saí, não foi A, não foi B, não foi C? Mas, gente, a questão é que a vida continua e a gente tem que olhar para frente. E você está assessorado por uma empresa é muito melhor, porque você tem um networking com colegas que estão na mesma situação com você, pessoas profissionais que estão te ajudando a olhar o mercado, a ver o teu currículo, te preparar para uma entrevista, enfim. Então, tem o seu valor, mas não esqueçam que a recolocação depende de você. Não adianta você ficar sentado esperando que ela vai acontecer naturalmente, porque ela não vai acontecer naturalmente. Você dirige a sua carreira e você dirige a sua recolocação. E se não for assim, pode acontecer, mas vai demorar mais tempo. Acho que eu já falei demais na minha apresentação. Eu agora peço para o Luiz se apresentar. Ok. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Alencar. Da mesma forma que o Uri, eu comecei a minha carreira também como executivo. Trabalhei por 17 anos, iniciando pela área de operações, qualidade, e depois acabei me solidificando na área comercial, inicialmente em vendas, depois marketing, e trabalhei em empresas diversas em termos de cultura, mas todas ligadas de uma certa forma à área de embalagens, papel e celulose, filmes plásticos, sistemas de embalagem. Foi uma carreira interessante porque eu passei por empresa, inicialmente uma empresa familiar europeia, uma empresa nacional de origem familiar, que posteriormente foi adquirida por uma multinacional. Passei por empresa americana, de origem americana de capital aberto e americana de origem familiar também. Então, acho que foi uma carreira interessante para entender um pouco das culturas e dinâmicas de empresas de diferentes origens e
e tamanhos. Mas a maioria delas empresas de médio porte. Eu sempre gosto de colocar isso, sempre comento isso, porque eu acho que é uma carreira específica, um pouco diferente de quem trabalhou ou atua nas grandes multinacionais, porque a empresa menor, ela te dá uma possibilidade interessante de estar mais perto da gestão do todo, do olhar do todo do mercado e da gestão da empresa. Tem um lado que às vezes pega um pouco, né, que você faz de tudo, você é estratégico, mas uma parte do tempo você é operacional também, porque nessas empresas você não tem uma compartimentalização muito grande, as áreas agregam várias funções, mas acho que é uma escola muito bacana. Quem já trabalhou em empresa média ou trabalha vai entender o que eu estou falando. Eu fiz essa carreira, passei por essas empresas e sempre criticando algumas coisas que eu via nas empresas por onde eu passava e sempre buscando alguma coisa diferente que, na minha opinião, fosse melhor ou fosse mais adequado ao que eu buscava. E depois desses 17 anos, chegando perto dos 40, e os 40 são uma data que uma época que você questiona muita coisa da sua vida, acho que muita gente já passou por isso, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Eu comecei a questionar se eu estava no lugar certo, porque aí eu percebi que não eram as empresas que estavam erradas naquilo que eu criticava, mas talvez eu é que tivesse errado naquilo que eu estava fazendo. E eu realmente me identifiquei, entendi, amadurecendo um pouco mais, né, se autoconhecendo, que eu estava no lugar errado. Eu não tinha que estar do lado da empresa, da indústria, do corporativo. Eu tinha que estar em outra área. E eu fui, então, buscar o meu plano B de carreira, que era, naquele momento, empreender, trabalhar, talvez, como consultor, que são os caminhos naturais que um executivo, um ex-executivo busca. Fiz uma transição nessa última empresa por onde eu passei, durante um período aí de quase 6 meses, e recebi um convite de um headhunter para trabalhar com ele, e assim eu entrei no mercado. Então, faz 10 anos que eu atuo como headhunter, no eixo Campinas-São Paulo. Eu sou de Campinas, a minha carreira foi toda construída entre Campinas e São Paulo, interior de São Paulo. Eu gosto de brincar que Campinas é a capital do interior, mas é interessante porque ela está numa área estrategicamente muito bem colocada, ela é uma porta de entrada para o interior de São Paulo e, ao mesmo tempo, ela está muito perto da capital. Então, a minha carreira acabou sendo, como headhunter, acabou sendo predominantemente nas empresas que estão entre o interior e a capital. Ao longo desse tempo, eu tive como sócio de empresa que também atuava na área de recolocação, autoplacement. De certa forma, aprendi um pouco com os meus sócios, a minha sócia em especial, que cuidava dessa área. Eu nunca me envolvi nela, mas acompanhei de perto. Então, eu também entendo o lado de vocês que estão assessorados hoje, o trabalho da Lúcia e da equipe. Eu entendo um pouco como que é esse trabalho. Eu acho que talvez eu consiga, ao longo da nossa conversa, do bate-papo, tirar algumas dúvidas de vocês com essa ótica dupla, né, do headhunter e de quem também já teve um pouco mais perto desse trabalho de carreira. Acho que isso resume bem. Eu vou passar a bola agora para a Euri de volta para falar um pouquinho sobre a Boyden e depois disso a gente vai começar o bate-papo, né, Euri? Microfone, Euri. Pronto. Ouvindo? Voltou. Ok. Eu vou agora colocar uma apresentação da Boyden, gente. A gente não vai se prender muito nela, mas para vocês conhecerem um pouco da nossa empresa. E aí, na sequência, a gente vai falar um pouco sobre como a gente está enxergando o mercado agora. E, obviamente, eu ia pedir para vocês já irem colocando no chat as perguntas de vocês, porque aí isso vai também dar material para a gente dar sequência na nossa conversa. Então, vamos lá. Vamos ver se eu aprendi, hein, gente? Então, ô, Lúcio, você vai me dizendo se está funcionando, hein?
Pode deixar, estou aqui. Apareceu aí? Apareceu na tela, isso. Agora você precisa só colocar isso. Perfeito. Perfeito, tá ótimo. Maravilha, gente. Bom, aqui a Boyden, ela é uma empresa que ela tem vai fazer 74 anos de existência. Ela foi a primeira empresa de hunting do mundo, e isso é importante mencionar para vocês. O Sidney Boyden, que foi o nosso fundador, por isso que o nome da empresa é Boyden, ele trabalhava na Booz Allen e em 1946 foi um pouco depois que a guerra acabou, como vocês devem lembrar, a Segunda Guerra Mundial. E, obviamente, havia uma escassez de gente qualificada no mercado. E também muitos projetos, né, de empresas se colocando no mercado, enfim, indústrias surgindo. Enfim, o mundo estava vivendo um período bacana. Ele trabalhava na Booz Allen e vendia projetos, né, de consultoria para as empresas. E, via de regra, os clientes dele pediam gente. Sidney, eu preciso de um CFO. Pô, você conhece algum bom cara de RH? Você conhece um cara bom de marketing? E aí ele ia, entrevistava essas pessoas, ou escolhia, ou ele mesmo conhecia, e ele indicava para as empresas e não cobrava nada. Mas isso passou a se tornar uma constante e o Sidney decidiu, então, que tinha ali um mercado em que ele podia ganhar dinheiro, já que ele estava fazendo um trabalho que era fora do escopo dele e não estava cobrando por isso. Então, ele saiu da Booz Allen, criou a Boyden, e hoje a Boyden é o que é uma empresa multinacional. Nós estamos em 43 países, temos cerca de 70 escritórios, mais ou menos uns 700 pessoas entre empregados, sócios, enfim. E muitas, inclusive, das grandes empresas concorrentes nossas, hoje são ex-sócios do Sidney Boyden que saíram e fizeram as suas empresas. A gente, em geral, nós somos generalistas, né? Ou seja, eu falei isso no início. Eu posso fazer uma posição de CFO, como posso fazer uma posição de diretor de marketing, como posso fazer uma posição de diretor médico, como posso fazer uma posição de presidente, ou, enfim, ou de RH, porque, na verdade, nós somos... o que nós vemos é a gestão, a forma das pessoas gerirem, né, os seus negócios. Mas, de qualquer maneira, a gente tem alguns grupos onde a gente trabalha internamente, né? Então, a gente tem 6 grupos de práticas setoriais: grupo industrial, saúde e serviços, médicos, impacto social, varejo de consumo, serviços financeiros e tecnologia, e 5 grupos que a gente chama cross, né? Que seriam de práticas funcionais, que é RH, finanças, board, TI e gestão interina, que seria o interim management. A gente tem um nível de satisfação bem alto, graças a Deus, e isso, obviamente, não é à toa. A Boyden, ela tem uma característica diferente da maioria das empresas, em que os sócios fazem os projetos, ou seja, a gente não passa para as pessoas júniores fazerem e depois a gente vai só dar uma olhada no relatório e aprovar ou não. Então, o próprio sócio, ele pega o perfil da vaga, ele negocia com a empresa, ele aborda os candidatos, ele entrevista, ele faz o relatório, ele apresenta o shortlist, muitas vezes ele negocia o pacote salarial quando a empresa quer, ou seja, é um trabalho mesmo de boutique e, por isso, a gente tem um nível de satisfação bem alto. A maioria dos nossos clientes são clientes recorrentes, ou seja, alguém que já trabalhou com a gente pelo menos uma vez, e a nossa taxa de conclusão hoje é de 87%. Isso quer dizer que os processos que a gente começa, 87% são concluídos. Os 13% que faltam aí são projetos cancelados ou, enfim, projetos que ficam em hold ou, enfim, de alguma maneira não chegam ao final. Esse ano, a gente, pelo 4º ano consecutivo, ficou entre as 10 melhores empresas de headhunting do mundo, pela revista Forbes. Então, também é uma coisa bacana para comentar. Bom, isso aqui mais ou menos eu já falei. Deixa eu seguir. Isso aqui é para vocês entenderem um pouquinho do nosso diferencial, né?
As consultorias boutique, em geral, quais são as desvantagens dela, né? Elas têm atuam normalmente de uma maneira muito limitada geograficamente, né? E não tem muitos processos e sistemas. Mas elas, obviamente, têm o alto nível de envolvimento dos sócios e um reduzido impacto de empresas off-limits. O que quer dizer isso? Se sou uma empresa muito grande, que é um problema lá das empresas multinacionais de grande porte, do nosso ramo, ela trabalha com tantas empresas que ela não consegue tirar executivos de uma empresa para outra do mesmo ramo, porque ela tem um número muito grande de empresas no mesmo setor, né? Já uma empresa boutique não tem esse problema. Mas as multinacionais têm algumas vantagens, né? Ela tem a presença global, ela tem processos, sistemas bem desenvolvidos e implantados, enfim. A desvantagem é que as empresas muito grandes, multinacionais, elas delegam o processo para profissionais júniores, e a questão do off-limits que eu já falei. A Boyden está ali no meio, né? Ela pega a vantagem tanto das consultorias boutiques quanto das multinacionais, né? Então, a gente se envolve, o próprio sócio que toca os processos. A gente, por ser boutique, tem poucas empresas de off-limits dentro do mesmo ramo. A gente tem a presença global e os nossos processos e sistemas são muito bem desenvolvidos. Bom, aqui é um pouco da nossa metodologia. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, a gente alinha com o cliente sobre as novas vagas, faz a pesquisa de mercado e de candidatos, fazemos uma abordagem, as primeiras entrevistas, apresentamos os candidatos, as entrevistas acontecem no cliente, depois as buscas são encerradas. Basicamente, esse é o ciclo do nosso trabalho. Esse aqui é um cronograma básico das atividades. A gente demora mais ou menos 7 semanas para concluir uma busca, dependendo, obviamente, da complexidade. E uma coisa interessante é que no Brasil a gente está há 52 anos. Nós somos a primeira empresa de headhunter de São Paulo, ou do Brasil, né? No caso, estabelecida em São Paulo. Em 68 a gente se estabeleceu lá e a gente fica ali na Verbo Divino. Acho que alguns de vocês já conhecem a gente lá. Aqui é um pouco sobre o perfil de cada membro da equipe. O Alexandre Sabago, já comentei rapidamente sobre ele. A Áurea, nossa sócia principal, está no call. Eu já falei sobre mim, o Luiz já falou sobre ele. Além disso, a gente tem a Verena, que também está no call, e o Will, né, o William Penny, que é um americano, que também faz parte da nossa equipe e fica sediado nos Estados Unidos. Bom, gente, basicamente era isso. Eu não queria realmente me delongar muito, né, na apresentação sobre a Boyden. E agora, então, eu acho que a gente poderia dar sequência a falar um pouco sobre o mercado, como é que o mercado está, e depois, então, a gente vai para as perguntas e respostas, né, que eu sei que vocês, obviamente, estão interessados em entender um pouco melhor do mundo sobre a ótica do headhunter. O que eu posso dizer para vocês é que minha visão pessoal é que desde 2015 até hoje a gente não saiu da crise. A gente teve alguma melhoria no final de 2018, a gente teve uma boa melhoria no final de 2019. O primeiro quadrimestre desse ano foi bom. E, de novo, gente, não estou falando da economia, tá? Estou falando do mercado de executivos, contratação de executivos. Mas, nesse momento, o mercado está muito cauteloso. O mercado está cauteloso para repor vagas, para criar vagas e para substituir gente. E, por outro lado, os candidatos também estão cautelosos. Muita gente não quer sair das empresas. Você chama o candidato e diz, não, Yuri, eu estou bem aqui, estou meio inseguro em sair nesse momento, prefiro ficar aqui onde eu estou, obrigado pelo contato, não esqueça de mim nos próximos processos, e ficam na empresa. Então, isso está acontecendo do lado das empresas, essa cautela, e também do lado dos candidatos. Eu vi uma pergunta no chat, antes de passar para o Luiz, até para ele poder contribuir um pouco com a visão dele,
sobre se eu acho que a gente poderia ter uma segunda rodada de demissões, como a gente teve no primeiro semestre de 2016. Eu diria o seguinte, a gente tem, mas eu acho baixa a probabilidade se a gente sair rapidamente dessa crise. Pelo seguinte, porque as empresas já estão muito enxutas. A verdade é que as empresas elas enxugaram bastante e a gente faz uma pesquisa salarial anual e quando a gente fez a pesquisa do ano passado, pegando 2016, 17 e 18, para vocês terem uma ideia, as empresas enxugaram os quadros de executivos em 25%. Ou seja, um em cada posição de executivo que existia até o final de 2015 desapareceu nesses últimos 3 anos. Seja porque a empresa saiu do Brasil, seja porque a empresa foi comprada e aí teve redundância e muita gente saiu, seja porque ela consolidou funções, ela reduziu o mesmo tamanho, ela cortou gente, mas a gente teve essa redução dramática, né, de 1 em cada 4 executivos, e que foi reposta parcialmente em 2019 com um aumento de 5% no quadro de executivos. Então, eu diria para vocês que se eu pegar um balanço do segundo semestre de 2015 para agora, a gente teve aí uma redução de 20% nos quadros dos executivos no Brasil. E é por isso que tem tanta gente no mercado. Então, assim, que é uma realidade, os mais antigos como eu, uma realidade que a gente não tinha. Antigamente era difícil uma pessoa estar no mercado. Inclusive, eu lembro que, por exemplo, você estar no mercado era uma coisa ruim. Era uma coisa assim, pô, mas o que você fez de errado? O que aconteceu? Por que você foi demitido? Né? Hoje em dia, é difícil você pegar um profissional que não passou pelo mercado. Né? Inclusive, a gente tem casos de pessoas que, em 2015, foram ao mercado, foram reempregados, saíram, foram empregados novamente e já saíram de novo. Oi, gente, acho que deu um eco aqui, não sei se... Desculpa, Euri. Já tirei. Ah, tá. Lúcia, você quer comentar alguma coisa antes de eu passar para o Luiz? Não, eu acho que tem algumas perguntas aqui bem interessantes já sendo colocadas. Você quer que... Posso ler algumas? Deixa Ou o o Luiz Luiz fala falar primeiro, sobre a né? visão dele do mercado e a gente avança nas perguntas. Perfeito, tá bom. Vamos lá. Legal. Bom, eu gosto sempre de contar a história da minha ótica do mercado executivo dos últimos 10 anos, que são os anos em que eu tenho atuado como headhunter. Eu comecei essa segunda etapa da minha carreira em meio à crise de 2008, 2009. Vocês vão se lembrar, todos aqui têm uma idade mais próxima a minha, eu acredito. Então, naquela época, todo mundo estava trabalhando e deve se lembrar o impacto que houve aquela crise no final de 2018 e, eu diria, segundo semestre de 2008 e primeiro semestre de 2009. Houve uma parada rápida, súbita, mas que foi muito curta e pelo menos para contratações, a gente viu o mercado no Brasil retomar muito rapidamente no segundo semestre de 2009. E aí, entre 2010 e 2013 até 2014, o mercado foi muito aquecido e a gente viu muita troca de cadeira, muita gente se movimentando. Era difícil, inclusive, você conseguir atrair os talentos para as posições, porque não era só você buscando aquele executivo para o seu processo, mas outras consultorias e empresas fazendo esse movimento também. E então a gente teve um período aí muito bom para o executivo que buscava movimentação, crescimento. E bom para as consultorias de seleção também, que trabalharam bastante. De 2014 para cá, a gente viu uma desaceleração lenta, gradual, mas constante. E como ele comentou, acho que talvez em 2016, 2017, eu diria que 2016 talvez tenha sido
o pior ano, na minha ótica, na minha experiência, do mercado executivo. E ele começou a retomar em 17, 18, 19. Havia também uma expectativa em relação à eleição que estava por vir. Eu sempre me perco, a seleção foi 18 ou 19, foi 18, né? 18. Naquele ano, me corrija se eu estiver errado, hein? A gente perde noção do tempo. Aquele ano o mercado ficou em stand-by, porque quando começa a se aproximar uma definição tão importante da política e da economia, por consequência, as empresas esperam. Por que eu vou tomar uma decisão hoje, se daqui a 3, 4 meses eu já vou ter uma informação super importante para decidir como é que eu vou investir ou não, como é que eu vou contratar, mais ou menos. E aí havia a expectativa de que, com a mudança de governo, com a definição do próximo governo, o mercado retomaria. Eu, pessoalmente, tinha expectativa. E acho que muita gente na indústria também tinha. E a verdade é que o governo começou, como todos viram, com muita instabilidade, com muita confusão, com mensagens pouco claras, e aí aquele ânimo foi se arrefecendo, e a crise perdurou, com alguns segmentos, alguns setores um pouco mais aquecidos, talvez. Sempre existem os setores que estão crescendo contrariamente à tendência do mercado como um todo, mas, de maneira geral, olhando a média, foi um período ainda ruim. E agora, quando, de novo, a gente esperava que a coisa começasse a retomar e estava reaquecendo, veio essa crise que a gente está vivendo hoje. Então, o cenário não é dos melhores, infelizmente, para todos nós, recrutadores e executivos que estão buscando movimentação. Então, o que eu observei, comparando essas duas crises que eu descrevi, foi, talvez não a intensidade, mas talvez não o tamanho, mas a intensidade, né? A primeira foi muito rápida e houve uma recuperação, foi muito profunda e uma recuperação muito rápida. E essa segunda, ela não foi tão profunda de início, mas ela foi muito gradual. E o que eu tenho como expectativa, olhando para essa história breve que eu contei, é que essa retomada também seja gradual, lenta e gradual. De maneira geral, eu acho que é um resumo da minha visão do mercado nesses últimos anos. Não sei se Euri quer comentar algo, a Lúcia vai assumir? Vamos lá. Alguma coisa, Euri, para complementar, ou a gente passa para as nossas perguntas aqui? Não, a gente pode passar para as perguntas, só queria acrescentar que, obviamente, o Luiz tem uma visão de 10 anos, é uma visão bem mais ampla, né, do que a minha, em termos de horizonte, e a gente divide mais ou menos a mesma percepção, a gente não tinha combinado nada, mas assim, para mim, honestamente falando, o que eu tenho percebido é que as empresas já enxugaram demais. Então, pode ser que o nível de contratação não seja aquele que a gente gostaria, mas eu também não acredito que os cortes serão tão profundos, a não ser que as empresas fechem, né? É outra coisa, mas assim, em se mantendo, as empresas já estão operando bem no limite ali inferior do mínimo que você precisa ter para rodar a empresa. Essa é a minha visão. Então, eu não vejo assim, demissões em massa acontecendo, obviamente, a não ser que a situação se deteriore muito, que eu não acredito. Mas também, assim, para mim, a retomada vai ser mais lenta. Eu sempre disse para as pessoas, Lúcia, eu não sei o que você, enquanto Sul, fala, mas, por exemplo, eu sempre digo para os executivos que o tempo médio de recolocação de um executivo se aproximando ali do C-Level, é de 1 ano a 1 ano e meio. E a primeira vez que alguém falou isso para mim, eu achei um absurdo. Eu falei, pô, esse cara está muito fora da realidade. E o que eu vejo é que eu
eu conheço pessoas que estão há 3 anos e meio, conheço algumas que estão há 3 anos, conheço algumas que estão há 2 anos e meio, algumas há 4 anos, algumas já desistiram, e algumas ficaram em 6 meses, se recolocaram, mas quando você tira a média, não dá nada muito diferente de 1 ano, 1 ano e meio. Assim, eu honestamente falando, me recolocar com 40 dias lá atrás e 3 meses na última rodada, eu acho que é uma coisa que hoje em dia é muito raro. Eu não sei assim, qual é a tua experiência enquanto sou, mas é o que a gente tem observado. A gente tira a média, inclusive, né, não só da Soul, mas também do que a gente percebe de mercado, e a gente tem um número aí muito próximo de 8, 9 meses a 1 ano, número médio, né, porque existem ainda algumas pessoas que acabam tendo algumas oportunidades logo mais perto do início, que puxa esse número para baixo e que eventualmente fecha e dá certo. Mas num curso normal, perto de 1 ano é um número bom para se, né, colocar uma expectativa. Pode acontecer antes, lógico, e pode demorar mais, como você disse. Eu também conheço pessoas que às vezes ficam 2 anos, 2 anos e pouco, perto de 3, e se recolocam. E conheço também pessoas que às vezes desistem, já partem para um outro plano, né? Mas eu concordo também com você, Euri, que essa onda de demissão agora de executivos não deve ser tão grande, porque sim, as empresas já estão operando no modo mais enxuto há algum tempo, né? Então eu também compartilho dessa sua visão, tá? Bacana. Só para complementar, uma coisa importante até para vocês saberem, acho que obviamente a maioria daqui é super bem informada, talvez mais bem informados do que eu, mas vale a pena comentar o seguinte: existe um excesso de liquidez no mercado, ou seja, tem dinheiro em todos os grandes mercados do mundo, mas os investidores estão receosos de colocar isso na economia real. Por isso que a Bolsa explode, por isso que o SPY explode, por isso que a Nasdaq está lá em cima. Por quê? Porque está sobrando liquidez. E o Brasil está barato, né? O Brasil está de graça. O Brasil, aí, com dólar a mais de R$ 5, qualquer um vem e compra o que quiser aqui no Brasil ou investe como quiser. Então, eu acho o seguinte, que, passada essa pandemia agora, que eu acho que a Europa já passou, o Brasil e os Estados Unidos acho que vão demorar um pouco mais, mas vão passar. E com esse excesso de liquidez, se a gente tiver uma sinalização do governo positiva para novos negócios, eu acho que vai entrar muito investimento no Brasil, porque você vai somar o excesso de liquidez com o fato do Brasil estar barato. Mas, enfim, acho que eu já tomei muito tempo, vamos às perguntas. Não, perfeito. Acho que a gente tem algumas perguntas mais generalistas e outras mais pontuais, mas vamos seguir um pouco da ordem, né, de quem colocou primeiro. O Luiz Negrisoli, ele pergunta, levando em conta o novo normal, né, e sobretudo acompanhando a disruptura digital acelerada pela pandemia, inclusive, na visão de vocês, Euri, qual que é a importância da experiência dos executivos mais sêniores nessa nova realidade? Essa é uma boa pergunta. Eu creio que os executivos mais experientes, eles têm uma vantagem ao seu favor, e a gente vê isso muito nos projetos que a gente trabalha, gente, por já ter vivido muitas crises. Então, independente da aceleração, da digitalização, ou independente do novo normal, ou trabalhar remotamente, o que a gente percebe, obviamente, gente, eu estou falando para o nível de vocês, tá? Nível de C-Level, nível de executivos. O que a gente percebe é que as empresas estão procurando mais pessoas experientes do que aquele jovem com potencial, porque o jovem com potencial, ela provavelmente já tem dentro de casa, ela não precisa ir ao mercado buscar, né? Ela forma, ela desenvolve.
O que ela precisa é de um capitão ou de auxiliar de um capitão, né, para poder dirigir o navio nesse momento turbulento. Então, claramente para mim, e aí, Luiz, fica à vontade para discordar, tá? Mas claramente para mim, nos processos que a gente vem conduzindo, a experiência tem sido um fator primordial na escolha do candidato que vai sentar na cadeira. Luiz, não sei, acho que você pode comentar. Tá. Não sei se o Luiz quiser falar alguma coisa. Eu estava no mudo. Eu queria complementar, sim. Eu vejo a experiência com as suas vantagens e desvantagens, né? Porque a experiência vem com o tempo, então nós, mais velhos, somos mais experientes, mas também nos afastamos um pouco daquilo que é novo, daquilo que é atual. Então, se você consegue conciliar, casar essa experiência, essa jornada já percorrida, na qual você passou por muitas crises e, enfim, viu muita coisa, com uma atualização, e aí eu vou dar alguns exemplos bem específicos para não ficar no jargão de que a gente tem que estar sempre se atualizando, é muito importante. E eu vivi um pouco isso nesses últimos 10 anos, porque, de certa forma, a indústria, quando você está na indústria, você está sendo puxado por esse aprendizado contínuo e constante. Então, você está convivendo com as tecnologias, as técnicas, os processos que vão entrando, que vão chegando, queira você ou não, você vai ter que conviver com isso. Quando você não está no mundo corporativo, diretamente, como eu estava como consultor, você está um pouco mais distante desse constante aprendizado. Você tem que buscar ele por conta própria, seja através de cursos, leitura, enfim. E hoje está muito fácil a gente se atualizar porque tem tudo na internet, e grande parte de graça, então não tem mais desculpa para a gente não se atualizar. E aí eu fui ficando defasado, eu me vi defasado, porque eu comecei a ver posições sendo abertas que eu não entendia nem o que era o título da posição. Que vaga é essa? O que isso faz? Falei, opa, tem alguma coisa estranha, eu preciso entender, ainda que eu não vá fazer essas posições, eventualmente, eu preciso entender o que é isso. E aí eu fui atrás de empresas incubadoras de tecnologia, incubadoras de empresa, fui conhecer um pouco mais desse mercado, desse ecossistema de empreendedorismo, fui assistir alguns seminários sobre novas técnicas de gestão, novas metodologias, e isso foi me abrindo o horizonte e eu comecei a entender um pouco mais o que estava sendo dito por aquelas pessoas que estão aí numa geração ou duas antes da gente. Então, o que eu queria pontuar é que, sim, é importante a experiência, mas ela é perigosa porque ela nos põe numa zona de conforto, que é natural, que é inerente do ser humano, do ciclo de vida que a gente vai construindo, e que muitas vezes nos afasta do aprendizado e dessa atualização. E o lado bom da história é que hoje está muito mais fácil a gente se manter atualizado. A gente não precisa comprar um curso de especialização, que agora todos eles chamam de MBA, para ter esse aprendizado. Você tem ele naturalmente na indústria, quem está na indústria vive isso, é compelido a se atualizar, não tem jeito, mas quem não está, eventualmente, consegue fazer isso também usando todo esse arsenal de ferramentas que a internet, o YouTube e os sites de treinamento oferecem. Obrigada, Luiz. Euri, Luiz, vamos para uma outra pergunta um pouco mais específica, mas eu acho que pode refletir alguns questionamentos desse grupo, né? O José Teixeira, ele pergunta como é que o Headhunter enxerga a divulgação via LinkedIn ou em outros meios do plano B do executivo, que eventualmente está fazendo um projeto paralelo de consultoria. Será que isso desvia a atenção
da recolocação durante esse tempo mais prolongado, ou será que isso agrega? Como é que vocês enxergam esse ponto? José Teixeira. Estou vendo ele aqui. Tudo bem, José? Como é que você vai? Obrigado pela pergunta. Na verdade, Lúcia, o que eu penso sobre isso? Eu acho que não tira nada do executivo. Eu acho que, de certa forma, a gente vê que a pessoa está fazendo alguma coisa, está correndo atrás. Nós, pelo menos, nunca deixamos de abordar ninguém que tenha a experiência que a gente quer, porque a pessoa está numa consultoria, no momento, fazendo uma consultoria standalone, ou se juntou com alguém para fazer alguma consultoria, desde que seja um executivo que tenha lá o que a gente precisa. Okay. Uma coisa que eu queria comentar, eu acho que é bem oportuno, aproveitando a carona aí da pergunta do José Teixeira, é que obviamente vocês devem saber que a maioria absoluta das vagas não vem via headhunter, né? Elas são feitas através do networking de vocês, ou vagas não são nem publicadas, enfim. E isso é uma coisa que tem uma determinada importância. Por quê? Porque quando a vaga vem para o headhunter, ela vem muito mais fechada. E isso talvez seja uma novidade para vocês. Então, por exemplo, eu sou presidente de uma empresa e eu preciso de um CFO. Então, esquece headhunter nesse momento. Eu vou pesquisar os caras que já trabalharam comigo, os caras que o meu ex-CFO conhece, ou que o diretor de operações me apresentou, ou que o RH já tinha mapeado e tal. E eu vou ser muito mais tolerante com esse candidato se ele não tiver as coisas que eu imagino que ele precisa. O inglês dele não é muito bom, mas também é que a gente não fala muito inglês assim no dia a dia, então tá tudo bem. Ele não, como CFO, ele tem bastante tesouraria e a parte de controladoria, mas não tem muito FP&A, mas isso a gente tem um bom gerente de FP&A, dá para cobrir. Então, assim, quando eu, dono da empresa, executivo, presidente, diretor de RH, talent acquisition, o que vocês quiserem, está procurando um candidato, eu sou muito mais tolerante de que ele não preencha certas características que eu acho que são importantes, porque eu acho que ou ele vai pegar depois, ou eu vou dar, ou eu consigo conviver com isso. Quando ele vem para um headhunter, é diferente. Então, ele diz o seguinte: eu quero um cara que fale inglês fluente. Então, não adianta Euria, levar alguém que não tem um inglês fluente. Ele vai dizer: pô, mas Euria, qual foi a parte que você não entendeu que eu disse que eu queria um cara com inglês fluente? Entendeu? Então, assim, por isso que nós, headhunters, quando a gente vai no mercado, a gente procura muito alguém mais dentro do quadrado, porque é isso que a gente vai ser exigido. E essa é uma informação importante para vocês. Por que é importante para vocês isso? Porque, obviamente, isso reforça a questão da rede de vocês, que vão estar muito mais propensas a aceitar vocês como candidatos, mesmo vocês não estando 100% dentro da vaga, do que através de um headhunter que tem uma série de limitações. Obviamente, gente, nós como headhunters sêniores, a gente sabe, obviamente, conversar com o cliente e convencê-lo de abrir uma exceção aqui, abrir uma exceção ali, mas não dá para mudar radicalmente, né? Eu vou dar um exemplo que vocês vão entender perfeitamente. Bom, eu tinha experiência de suprimentos e recursos humanos numa empresa de óleo e gás multinacional. E aí passei um pedacinho em finanças. E eu fui para uma empresa de varejo, onde eu não tinha nenhuma experiência. Eu ganhei a área de engenharia, não sou engenheiro, arquitetura, manutenção, serviços, etc., que eu nunca tinha nem visto. Por quê? Porque o dono, o principal acionista da empresa, olhou para mim e falou: cara, você é o cara que eu quero para tocar essas áreas. Mas isso, se ele tivesse entregue para um headhunter, obviamente eu nunca sentaria naquela posição,
Porque o cara falaria assim, você tem experiência com engenharia? Não. Já fez reforma de loja? Não. Já criou uma loja nova? Não. Já trabalhou no varejo? Não. Bom, então você não serve. Então, só peguei uma carona aí na tua pergunta, José, mas que eu achei que era importante dividir esse conceito aí com o resto do pessoal. Vamos lá, Luiz. Essa historinha que o Eury contou, eu assino embaixo, porque é exatamente a mesma história que eu conto do quão é mais difícil você, candidato executivo que está no mercado, se encaixar dentro de uma vaga que está na mão de um headhunter versus a dificuldade de você se encaixar numa vaga que chega via o seu networking. Há um tempo atrás, e isso já faz um bom tempo, eu acho que coisa de mais de 5 anos atrás, eu vi uma estatística de uma consultoria, que eu já não me recordo qual, que dizia que 83% das posições são preenchidas sem a intervenção de uma consultoria. E aí são preenchidas, então, pelo networking do gestor, dono da vaga, pelo networking dos seus pares, do RH, quando isso tudo não funciona, pela busca pela própria empresa, o RH da própria empresa, e aí sobrariam 17% das vagas que não são preenchidas e que caem na mão do headhunter. O Eury já contou a história. Eu não sei se esse número hoje é maior ou menor, eu apostaria que esse número hoje é muito maior, porque com a evolução do LinkedIn, redes sociais, a facilidade de você encontrar quem você quer em qualquer parte do mundo, ficou muito mais fácil as empresas, ou as pessoas, os gestores, encontrarem aquela pessoa para a posição que eles têm. E esse 83% que eu falava, hoje eu não me assustaria se ele for 90%, 95%. Né? Então, por isso é que estar com o networking atualizado, aquecido, é importantíssimo. E a consultoria, Teixeira, tem muito desse papel. Você está interagindo com seus clientes, com seus fornecedores, você está tendo um bom pretexto para abordar pessoas ou empresas, porque você está conduzindo um projeto, você tem um discurso atualizado, uma história atual, recente para contar de negócios. Então, tudo isso é muito positivo. Qual é o risco que você tem que ter em mente? Que, assim, esse teu trabalho de consultor vai te abrir essas portas para essas 90% ou 95% das posições que estão no mercado, e você chega, então, se tiver ainda endossado por alguém que te conhece, com muita vantagem, com muito mais possibilidade de ganhar a posição. Mas, quando você vai para um processo seletivo de uma consultoria, quando você passa pelo crivo do headhunter, ele vai querer entender o quanto, de fato, você está disposto a voltar para o mundo corporativo. Porque você pode ter gostado da brincadeira de ser consultor, que isso pode te dar uma remuneração, às vezes, até melhor daquela que você tinha, ainda que não seja melhor, ele te dá uma série de benefícios da vida pessoal, te dá muita flexibilidade, te dá autonomia, você é dono do seu pequeno negócio, você não tem mais que prestar contas tanto, né, para os seus gestores, para a empresa que você trabalhava. Claro que você tem que prestar conta para o seu cliente, então a coisa não muda 100%, né? Teus novos chefes passam a ser os seus clientes. Mas, enfim, é uma coisa que agrada muita gente. Então, o headhunter, ele quer ter certeza que você, de fato, quer voltar para o mundo corporativo mesmo. Porque se ele não estiver seguro, e se você não demonstrar essa segurança, já para no primeiro bate-papo. Porque nenhum headhunter quer ter o trabalho de trazer um profissional e lá no meio do processo ele desistir, ou mesmo depois de empregado, ele fala assim, pô, quer saber de uma coisa? Minha vida de consultor era tão melhor, né? E aí a gente tem um compromisso com aquele processo seletivo, com aquele cliente, como tem com o candidato, e aí você tem que fazer todo um retrabalho. Então, esse é o risco que eu vejo, de você realmente ter gostado dessa nova carreira, e isso
atrapalhar uma recolocação. Obrigada, Luiz. Muito bom. Concordo com vocês. Eu acho que o número das posições com os headhunters tem oscilado aí entre 10%, 15%, mas é muito perto disso. E é sempre mais flexível quando a posição não está com o headhunter, pelas questões que vocês colocaram. Muito bom. Tem uma pergunta também específica do Urbano Santiago, que parabeniza o Euri, Luiz, pelas carreiras e as mudanças, mas eu acho que serve para bastante gente também. Ele passou 25 anos numa mesma empresa, no caso foi uma carreira bem, bem legal e de sucesso na 3M, e ele pergunta do ponto de vista do contratante se existe um risco da pessoa que passou quase toda a vida numa empresa só, talvez não ser bem vista, ou se tem alguma restrição em relação a isso no mercado. Obrigado pela pergunta, Urbano. Na verdade, Lúcia, não. A gente tem muitos casos de gente que saiu de grandes empresas com 20, 23, 25 anos e acabaram fazendo um bom trabalho. O que é importante para o headhunter e para a empresa que está contratando? Primeiro é ver se a pessoa teve uma carreira de sucesso dentro da própria empresa dele. Sim. Porque, por exemplo, às vezes eu fiquei 25 anos dentro da mesma empresa, mas eu fui de RH, eu fui para suprimentos, eu fui para Angola, enfim, eu fui estagiário, fui analista júnior, pleno, sênior, supervisor, gerente júnior, gerente... Então, assim, é como se eu tivesse ido para várias empresas. O risco, que obviamente a gente espera que a pessoa madura não tenha, é querer que a nova empresa funcione como a antiga. E ela não se adapta. Isso é um risco que a gente espera que vocês não tenham. Porque, gente, olha só, vou fazer uma comparação aqui, não me queiram mal, mas é a mesma coisa que você ficou casado com uma pessoa há 15 anos, você separou e foi casado de novo. Cara, começa tudo do zero, você não vai querer as mesmas coisas, tudo é diferente, então você tem que se adaptar a uma realidade diferente. A empresa é a mesma coisa. O que a gente percebe, e aí, Lúcia, talvez você tenha até mais dados do que a gente, é que os ciclos estão mais curtos. Então, por exemplo, Euri, eu fiquei 25 anos numa empresa, depois saí para a empresa outra, fiquei 2 anos e fui desligado. E aí depois eu saí, fui para outra empresa, fiquei 1 ano e meio e fui desligado. É verdade, gente, os ciclos estão mais curtos. Ou seja, é muito raro a gente ver hoje uma pessoa que ficou muitos anos na mesma empresa, sai para uma outra empresa e fica muito tempo também. Muda o gestor, muda a estratégia, áreas são consolidadas, empresas são compradas, enfim. Existe uma série de movimentos hoje no mercado, diferente de, sei lá, 20, 30 anos atrás, em que a perenidade das pessoas nas empresas é muito menor do que era antigamente. Acho que Verdade. E aí o que acontece? Por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Primeiro, vocês estão hoje no mercado, mas daqui a pouco não estarão mais. Praticamente todos vocês, em breve, vão estar colocando no LinkedIn suas novas posições nas suas novas empresas. A maioria de vocês, daqui a mais alguns anos, vai estar de novo no mercado, porque os ciclos estão mais curtos. O importante para mim, e acho que essa é a mensagem que eu queria passar para todos vocês que são mais sêniores, é que vocês têm que ser diferentes do Euri. Não cometam o erro do Euri, que era um cara que não tinha um plano B. Eu não sabia o que eu ia fazer depois que acabasse a minha vida corporativa. E eu não sabia mesmo. Eu pensava, vou ser professor?
vou abrir uma padaria, vou abrir um café, sei lá, você consultor eu não queria, enfim, acabei virando, mas enfim. Você conselheiro, sei lá. Eu pensava num monte de coisa, mas eu não direcionava nenhum esforço nesse sentido, porque eu me envolvia tanto na empresa que eu não tinha tempo para isso. Uhum. Então, eu deixei a minha vida, de certa forma, seguir o curso que ela quisesse seguir. E esse foi um grande erro da minha vida. Obviamente, gente, graças a Deus, as coisas acabaram se arrumando por si só. Mas, assim, não façam isso. Não me tomem como um exemplo, porque aconteceu comigo, mas eu conheço muita gente que terminou a vida corporativa, às vezes um pouco mais cedo do que gostaria, aí entre os seus 55, 60 anos, e não sabe o que vai fazer, porque não tem uma posição tão alta que o mercado precise daquela experiência, porque uma coisa é você, falando nessa questão de idade, né, que é sempre uma pergunta que acaba aparecendo, mas aqui não apareceu. Não é tão difícil você, por exemplo, ser recolocado como um CEO ou um C-Level com 55, 60 anos, 60 anos. Não é difícil. Pelo contrário, até ajuda. Agora, se você é um coordenador de folha de pagamento, você tem, sei lá, 62 anos, vai ser muito mais difícil, porque a concorrência vai ser muito maior. Então, para todos nós, seja os cargos mais simples até os mais altos na hierarquia, gente, gastem algum tempo da vida de vocês pensando o que eu vou fazer. Ok, estou procurando o meu plano A, que é voltar para o mercado como executivo. Eu vou voltar porque eu confio em mim, eu confio no trabalho que eu estou fazendo junto da Lúcia na minha recolocação, então eu vou me recolocar, mas eu não posso perder de vista que isso tem prazo de validade e eu vou ter uma vida longa, porque a nossa expectativa de vida só aumenta. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa estar ativo, intelectualmente ativo. Yuri, mas eu sempre pensei em 65 anos me aposentar de vez, e jogar pelada, e jogar tênis, e ficar tomando chopp com os meus amigos. É uma opção, gente, mas minha experiência é que enche o saco depois de um determinado tempo. Então, não, eu vou ser um estudante profissional, Yuri. Pronto, já achou o seu lugar. Eu vou fazer uma especialização atrás da outra, um curso atrás do outro, vou entender de linguagem de programação, vou fazer vários cursos de língua, enfim. O que eu digo é, tenham algo em mente. Se vocês não têm, e eu tenho certeza que a maioria não tem, comecem a pensar nisso. Isso é importante. Obrigada, Yuri. A gente tem cada vez mais incentivado isso também nos processos, aproveitando o tempo que a pessoa tem quando ela está em transição de carreira, né, sem trabalhar, e as pessoas estão aderindo bastante, porque é muito importante também, concordo em gênero, número, grau com você. Existe uma pergunta de 3 pessoas aqui, que eu vou juntar o Paulo Carvalho, o Paulo de Sá e o Emerson Ruada, que eles perguntam para vocês sobre os segmentos, né, mais aquecidos ou mais propensos a contratar neste momento de pandemia e pós-pandemia, e quais são os menos, na visão de vocês, é claro, e o Emerson é do setor automobilístico, então ele também direciona um pouco a pergunta para isso. O que vocês estão achando sobre os segmentos de mercado? Gente, aqui não é uma opinião muito pessoal, né? Porque, obviamente, a gente não tem os dados que a gente gostaria de ter para dar uma resposta mais assertiva. Mas vamos lá. Você falou do automotivo, né? O automotivo vem sofrendo já há bastante tempo. Não é a pandemia que fez o automotivo sofrer. Então, até peço aos colegas do automotivo que entrem no chat e confirmem se o que eu estou falando é verdade ou não. Eu não sou do automotivo, mas o que eu percebo é que
o automotivo já vem sofrendo há muitos anos, isso não é uma novidade. As empresas ligadas, por exemplo, nós temos clientes que estão indo de vento em popa. Por exemplo, indústria química que faz cloro que é usado em produtos de limpeza, por exemplo. Nossa, está explodindo de vender. Leite, embalagem para leite, está vendendo mais. Mas hospitais, não. As redes de hospitais estão indo muito mal, estão indo de mal a pior, por incrível que pareça. Farma depende. Muita gente deixou de consumir os remédios que consumia porque não vai mais na farmácia comprar como comprava. Então, nem isso tem ajudado. O que eu penso é o seguinte, o governo, eu acredito que vai, para poder fazer a economia girar, voltar a investir em infraestrutura, porque só tem duas coisas que dão emprego nesse Brasil, e uma delas é a infraestrutura. Então, enquanto o governo não pegar um caminhão de dinheiro e colocar para fazer grandes obras de infraestrutura, que aí você gira uma série de fornecedores em volta, vamos continuar com esse nível de desemprego alto que nós estamos. E eu acho que o governo sabe disso, e eu acho que é onde eles vão atacar, tá? É na infraestrutura. Acho que as empresas de turismo devem voltar relativamente rápido, pelo menos fora do Brasil, né? Porque, diferente do Brasil, não sei até que ponto vocês sabem, mas, por exemplo, na Europa, em outros lugares, a maior parte da receita das empresas aéreas vem da pessoa física, é do turismo, é gente que vai para lá e para cá. No Brasil, é a pessoa jurídica. Então, esse é o drama das empresas aéreas do Brasil, porque as empresas agora vai ser muito difícil você pegar um voo de São Paulo para ir a São Luís do Maranhão, fazer uma reunião de 2 horas e voltar. Acho que vai ser muito difícil alguém aprovar isso daqui para frente, né? Enquanto que todo mundo já se acostumou com as videoconferências. Obviamente, o pessoal de marketing sabe aí que sempre vai ter uma reunião comercial e tal, enfim. Mas eu acho que, como as empresas aéreas nacionais dependem muito mais da pessoa jurídica, isso vai demorar um pouco mais. Com relação ao turismo, não me preocupo muito, porque existem incentivos. Então, por exemplo, não sei quantos de vocês estão acompanhando como é que está a retomada do turismo na Europa, mas os governos estão incentivando muito. Então, por exemplo, vá para a Sardenha, pague 2 diárias de hotel e ganhe a 3ª grátis. Ou então, se você vier para a Suíça, você ganha um voucher de 200 francos para pagar hotel, cinema, teatro, não sei. Então, os governos vão incentivar essa parte do turismo. Eu acho que isso não vai demorar, honestamente falando, para retomar. Agora, a indústria em geral precisa de quê? Precisa de renda. E, né, para você vender televisão nova, para você vender geladeira nova, carro novo, você precisa de quê? As pessoas precisam ter renda. Para a pessoa ter renda, precisa ter o quê? Emprego. Né? Então, por quê? Você criando os empregos, emprego gera renda, renda gera consumo, consumo volta a gerar demanda e emprego. É por aí. Mas como é que você começa essa equação? Você começa essa equação no investimento. Então, por isso eu acho que a parte de infraestrutura é a parte que, a meu ver, tende a melhorar num prazo médio. Ótimo. Luiz, eu sei que você não concorda comigo, Luiz. Deixa eu ouvir o Luiz aqui. Vamos ouvir. Não concorda comigo. Vamos ouvir outra opinião, tá ótimo. Deixa eu estar abrindo o microfone. Bom, olha, eu não discordo, não, Eri. Eu acho que, claro, é difícil a gente falar de tantos segmentos, é difícil a gente conhecer de tantos segmentos para poder falar com propriedade deles. Alguns a gente tem um pouco mais de familiaridade. O que eu vejo como tendência é que, claro, meio que óbvio, né, o setor de tecnologia, de telecomunicações, o setor voltado ao lar, né, seja na área de alimentação, seja, enfim,
tudo que é voltado a estar em casa deve ter um reforço, um crescimento. Até mesmo os supermercados viveram isso nessa pandemia. As vendas de supermercados cresceram, mas certamente, eu não vi reportagem, mas não tenho dúvida que a venda do food service despencou, do institucional despencou, né? Então, assim, eu acho que há uma tendência dessas indústrias ligadas ao estar em casa e estar perto, pelo menos por um tempo, porque a gente está sensibilizado com esse risco. Então, eu apostaria que de todos nós aqui que estamos conversando, quando a gente está pensando nas próximas férias, eu acho que muito poucos vão estar pensando em pegar um avião para ir para outro país, porque vai ficar numa cápsula com mais 100 pessoas por 10 horas ali dentro. Mas eu apostaria que muita gente vai pegar o carro com a família e vai viajar para o litoral, para Campos do Jordão, aqui no entorno da Grande São Paulo, e buscar alternativas de turismo próximas. Então, acho que vai ter uma tendência a você ficar mais perto de casa por um tempo, mas, sinceramente, vai depender muito de como a indústria de transporte coletivo, incluindo a aviação, vai reagir, e o quanto as pessoas vão confiar nessa reação para começar a comprar de novo esse serviço. Alguém do segmento tem alguém da TAM, inclusive, aqui, ou que já foi da TAM, se puder comentar, é sempre interessante ouvir essa ótica também de quem conhece mais de perto esse mercado. Eu esqueci de mencionar, Lúcia, obrigado, Luiz, eu esqueci de mencionar, Lúcia, que, obviamente, gente, como o Brasil está barato, a área de commodities vai bem, parte de mineração, parte do agronegócio, está indo muito bem. A gente conhece um pouco dessas áreas e o fato do real estar muito barato está ajudando bastante essa parte ligada à exportação. Para complementar aí a minha fala. Perfeito. Não, acho que atendeu aqui as expectativas, as respostas, né? Tem uma pergunta um pouquinho complementar que fala sobre, além dos segmentos, é do Alexandre Gandarella. Além dos segmentos, quais funções teriam mais demanda nesse momento? Né? Por exemplo, finanças, TI, transformação digital, recursos humanos, supply, o que vocês acham? Essa pergunta é mais difícil. Porque, na verdade, como as empresas estão muito enxutas, né, elas estão trabalhando com substituições e você não sabe exatamente que tipo de substituição. O que a gente vê é que realmente a área de finanças claramente é uma área que vai ter mais demanda. Alguém tinha falado de supply chain, a gente não tem visto muito movimento na área de supply chain, para ser sincero. Tá. Mas, assim, a área de TI tem tido grandes transformações, a gente tem visto procura de executivos na área de tecnologia de informação, inclusive que eles chamam de transformação toda digital da empresa, não só digital, mas a transformação cultural, da empresa, né, como um todo. São essas áreas que a gente enxerga basicamente como áreas mais demandadas. Com o acirramento, né, e a retomada necessária das empresas, a gente sabe que a área comercial e a área de marketing vem a reboque, vai demorar um pouco mais, mas vai ter a sua retomada. E eu estou dizendo isso porque eu sei que tem muitos colegas aqui que estão no nosso call que vêm dessas áreas, comercial e de marketing. Então, a gente sabe que as empresas cortaram demais essas áreas, são áreas que perderam muito a importância dentro da empresa, em termos de custos, né, de alocação de dinheiro, enfim. Mas, obviamente, as empresas vão retomar, talvez num formato um pouco diferente, talvez menos a mídia tradicional, mais redes sociais, mais outros tipos de mídia, mas eu vejo que, a médio prazo, são áreas que também vão demandar profissionais. Ótimo, ótimo. E a remuneração? O Hélio Viana pergunta, por conta dessas sucessivas crises, ele tem a impressão que
que houve uma redução importante do nível de remuneração do executivo. Qual que é a opinião de vocês a respeito? Vamos lá. Essa é uma pergunta bem bacana, porque nós fazemos há 41 anos uma pesquisa salarial de executivos. Então, então, a gente conhece bem a remuneração dos executivos do Brasil, porque a nossa pesquisa já tem 41 anos. Houve uma redução, sim, dos níveis de remuneração nos últimos 3 anos. Eu diria para você que essa redução ficou entre 5% e 10%. Tá. Ou seja, não foi nada assombroso. Tá? Porque também muita gente continuou no cargo, você não pode reduzir a remuneração de quem ficou no cargo. Né? Isso, ela acontece com a mudança, né? Ela acontece com a mudança. E, gente, olha só, não é muito de propósito. A gente sabe que tem algumas empresas que reduzem a remuneração propositalmente, né? Colocam um cargo mais júnior, etc. Mas isso não é o geral. E como ex-pessoas de RH que eu sou, eu posso dizer o seguinte: as empresas, em geral, elas trabalham com faixas salariais. Então, por exemplo, imagina a faixa de um gerente sênior, vamos dizer que ela vai de 30 a 40 mil reais. E você tem 25 anos de empresa. Então, você está ganhando 38 mil reais porque você já está lá em cima da faixa, porque você já entrou com 30 e aí foi subindo, enfim. E você é desligado por algum motivo. Quando a empresa vai ao mercado buscar um novo profissional, ela não vai pegar alguém de 38, porque 38 ela pagava para você que tem 25 anos de empresa. Ela vai pagar alguém no mínimo da faixa. E o mínimo da faixa é 30. Então, não é o fenômeno quando a pessoa está tendo uma juniorização no mercado. Não, não é bem isso. É um pouco disso também, mas o grosso que a gente observa, pelo menos nas empresas que a gente trabalha, as empresas clientes, as empresas que participam da nossa pesquisa, é que normalmente você pega as pessoas e traz no início da faixa e não lá no final da faixa, onde as pessoas saíram. Vi isso acontecer muito nesses últimos anos. Então, eu espero ter respondido. Com certeza. Não, eu acho que atendeu, né? A resposta é assim. A pergunta, desculpa. O Emerson pergunta também para a gente que ele está vendo oportunidades nos setores de energia renovável, nessa linha, né, de oil and gas também, até voltado para o conceito da mobilidade, né, como se fosse uma evolução do automobilismo, né? Vocês veem isso também? Ou seja, não pensar no automobilismo só no sentido, no setor clássico, mas na evolução. Na verdade, é o seguinte: a gente vê movimentos no jornal, como todos vocês veem, Vale do Silício, carros autônomos, mas na prática, ainda não está acontecendo. Isso, que gere até demanda de exatamente. Tá então, certo. Por exemplo, o carro elétrico ainda é muito caro, ele só está dando certo em países onde o governo dá 300 incentivos diferentes para você ter um carro elétrico. Então, assim, não há demanda, assim, não vou ser tão radical, mas a demanda é mínima no Brasil de hoje com relação a isso. Mesmo na questão energética, para fugir um pouco de carro, para a questão energética, você vê as empresas de energia renováveis ou eólicas, enfim, são empresas que o número é muito pequeno, o número de executivos é muito pequeno. Por quê? Porque o Brasil ainda tem abundância de outras fontes de energia, né, que não precisa ainda delas. Então, e nesse momento, inclusive, que a economia deu uma parada, aí mesmo que o consumo de energia despencou. Né? Concordo totalmente. Para o futuro, sim, mas para mim o que interessa para vocês é o presente. Vocês precisam voltar ao mercado agora. Então, vamos focar agora. Obrigada, isso mesmo. A Maíra faz uma pergunta voltando um pouco para a mudança diária, né, de um executivo. Ela está deixando a empresa que ela trabalhou por mais de 15 anos agora,
e ela tem uma ideia, ela gostaria de saber como é que vocês veem a mudança de área de atuação. Vou Isso, deixar o... Pode falar. pode falar. Não, pode falar. Eu posso Vou deixar pegar o Luiz, essa. eu vou deixar o Luiz responder essa. Isso, Luiz. Estou meio monopolizando aqui. Eu acho que foi a Isabela, Lúcia, que fez essa pergunta, não foi? Na verdade, é a Maíra que está com o nome da filha de Isabela. Ah, tá bom, tá bom. Ela colocou aqui no começo. Eu acho legal, eu respondo a pergunta da Maíra e engancho um pouquinho naquilo que foi perguntado e já respondido pelo Urbano, né, que falou de 25 anos de carreira numa mesma empresa. Eu costumo contar uma história que eu acho que é muito poderosa, é muito importante a gente ter em mente. Quando a gente começa a carreira no mundo corporativo, a gente como profissional vale pelo nosso potencial, pela nossa capacidade intelectual, pelo perfil diferenciado que a gente tem, por alguns skills como idioma, uma boa formação, mas em grande parte eu diria que o seu perfil o seu potencial de crescimento que é visto pela indústria é o que te dá, é o que valora você como profissional. Com o passar do tempo, depois de 5 anos, você já tem alguma experiência, ela começa a ter um peso no seu valor como profissional. Mas você ainda vale muito pelo teu potencial de crescimento, de desenvolvimento. Lá pelos entre os 10 e 15 anos de carreira, então a gente está chegando aí nos 35, 40 anos, esse equilíbrio começa a mudar. Então a gente começa a valer muito mais por aquilo que a gente tem de referencial, né, de experiência, de conhecimento do mercado, de conhecimento de produtos ou serviços, de um segmento, e pela nossa capacidade de entrega imediata. Você não está sendo mais contratado para ser desenvolvido, ser treinado e ser preparado para começar a entregar daqui a 1 ano ou daqui a 6 meses. Você está sendo contratado para entregar amanhã, no dia seguinte que você começar. Talvez uma semana de lambuja para você conhecer um pouquinho as pessoas, se situar na empresa nova e começar a trazer resultado. Então, quanto mais a gente tem de tempo de estrada, maior é o valor que a gente tem pelo que a gente consegue entregar no presente, de imediato. Por isso, mudar de setor depois dos 15 anos não é fácil, na minha opinião, e pode não ser um bom negócio para você, profissional. Porque quando você, então, com 40, 45 anos, resolve que você quer sair do segmento no qual você trabalhou por tanto tempo e que você conhece profundamente o business, conhece as tendências, conhecem as pessoas que estão nessas empresas, toda a cadeia de valor, todo esse aprendizado que tem valor para começar a aprender um novo mercado. Primeiro que o headhunter dificilmente vai permitir que você faça esse movimento numa vaga que ele esteja trabalhando, porque ele tem outros candidatos que conhecem muito mais daquele mercado do que você. E se você, ainda assim, conseguir fazer essa movimentação, por uma razão qualquer, mas talvez por uma indicação que tenha sido feita, é muito provável que o seu salário, que a sua remuneração, porque você vai ter que aprender, você não vai conseguir entregar tão rápido no dia seguinte, porque você não conhece aquele mercado, vai ter que aprender sobre ele. Então, eu tenho essa visão, eu acho que não é impossível, claro, é uma opção válida? Com certeza é uma opção válida, desde que você vai concorrer a um segmento que vão ter vantagem em relação a você como candidato. Você talvez tenha que dar alguns passos atrás, aprender bastante para retomar o nível de senioridade, de remuneração que você tinha no seu segmento anterior. Ótimo, Luiz, obrigada. Eu concordo contigo, mas eu acho o seguinte, pegando um gancho com o que vocês já falaram antes,
quando a pessoa tem essa intenção de fazer a mudança, ela acaba sendo mais fácil se não for via um processo formal com o Headhunter. Ela acaba sendo mais fácil entrando naquela linha de diretamente com a empresa. E quanto menos formal e fechado estiver o perfil da posição, mais fácil é dessa nova posição da empresa, da própria empresa, aceitar a mudança, né? Exatamente. Porque tudo que você falou realmente procede. Legal. Luiz, você está vendo mais alguma pergunta aí no chat que a gente não tenha coberto? Porque eu estou vendo vários comentários. Deixa eu ver o João Paulo aqui. A questão de segmentos ainda, com relação ao mercado de embalagens. Seria interessante procurar uma transição de carreira para outro segmento ou continuar buscando oportunidades no segmento de embalagens? Bem específico esse. É o João Paulo. O que vocês acham? Tem alguma opinião sobre embalagens? Melhor o Luiz, que vem da área de embalagens. Pensei nisso. Luiz? Será que ele caiu? Oi, Luiz? Vocês estão me ouvindo? Eu estou com a conexão meio instável. Agora voltou, eu acho. Para mim voltou. Eu estou até trocando, me dá um segundinho só. Tá. Deixa eu ir contribuindo aqui, então. Vamos lá. Enquanto... Luiz, deixa eu terminar. Mudei para minha redundância, está me ouvindo? Estamos. Pode seguir. Tá bom. Não, eu acho que é na linha do que eu falei, né? Essa mudança é tão mais fácil quanto mais cedo você faz a sua carreira. Na área de embalagens, não é muito diferente, né? A área de embalagens tem tem um bônus, traz um bônus para os profissionais, porque é uma área que interage com muitas indústrias. A embalagem, na ponta da matéria-prima do fornecedor, trabalha com indústria química, indústria de papel e celulose, equipamento, design, gráfico, e na ponta do cliente, trabalha com quase que todos os mercados de produtos, né? Serviços muito menos, é verdade, mas de produtos, bens duráveis, bens não duráveis. Então, você acaba criando um networking maior, com vários segmentos, e acaba também entendendo um pouco de outros mercados. Isso te dá uma versatilidade um pouco maior do que talvez outros segmentos te deem. Certo. Ok. Acho que o Luiz ainda está falhando um pouquinho. Euri, deixa eu ver se a gente tem mais algumas coisas. O pessoal está agradecendo bastante as perguntas. A gente tinha uma pergunta mais específica do Otávio, que infelizmente mandou uma mensagem que ele teve que sair. Ele está trabalhando, então eu vou fazer aqui porque ela pode servir para algumas pessoas, tá? Ela é interessante. Ele tem escutado sobre a busca de profissionais muito pelo perfil da pessoa e as experiências, e menos pelas empresas, marcas e por onde ele passou. Ele acha que isso... A pergunta dele é, isso de fato tem evoluído na prática aqui no Brasil? Faz sentido? Essa lógica tem avançado com os headhunters ou ainda é o currículo que... Olha, o que você acha? Vamos lá. A experiência que você adquiriu, ela tem o seu peso no seguinte sentido. Se você vem de grandes empresas, vamos pensar no mercado de grandes empresas, essas empresas mais tradicionais, as empresas que a gente conhece, só de pensar aqui nas marcas. São empresas que têm processos muito estruturados, sistemas muito bem feitos, estão sempre à frente do seu tempo. Então, não é só pelo tamanho da empresa ou a empresa ser mais ou menos conhecida que isso tem peso no seu currículo. É porque as experiências que você viveu lá e as ideias que você trocou com as pessoas lá, parecidas com você,
te agregaram e te colocaram num patamar diferente, por exemplo, de uma pessoa que sempre trabalhou para uma empresa de dono pequena no interior de algum estado brasileiro, que não teve acesso, vamos dizer assim, a todas essas tecnologias, sistemas, processos, etc. Então, eu diria o seguinte, que o teu conjunto de experiências ainda é muito importante. Ponto. E vai continuar sendo. O perfil sempre foi importante. E eu quero deixar aqui uma última mensagem para todos vocês. Primeiro, agradecer os que ainda estão aqui com a gente até agora, apesar de a gente já ter avançado a hora, mas é uma coisa que eu gostaria que vocês levassem para casa, que é o seguinte. Aonde é que eu ganho a minha vaga? Qual é o momento em que eu ganho a vaga? Vamos lá. E eu posso dizer o seguinte, o currículo é importante, você se vestir da maneira correta é importante. Mas a sua vaga ela vai ser ganha na entrevista. É ali que você vai sair empregado ou não. É ali que você vai sair primeiro lugar ou segundo lugar. Porque muitas vezes eu ouço muitos executivos, eu cheguei na finalista, cara, mas não passei. E a gente vê que os executivos são os 2 finalistas normalmente muito parecidos, ou os 4 finalistas, enfim. E qualquer um poderia levar a vaga. Mas tem um que brilha. E aonde é que ele brilha? É na entrevista. Porque na hora que os executivos sentam para discutir, eles não... não, esse aqui foi trabalhando na empresa A e esse aqui trabalhando na empresa B. Se chegaram ali na final, gente, já não faz mais diferença. Mas esse aqui tem tesouraria, esse aqui não tem tesouraria. Mas esse aqui tem FP&A, esse aqui não tem. Então, a entrevista é o momento em que vocês sairão com a vaga de vocês ou não. Por isso é importante estarem preparados. Então, preparem-se. Saibam o que vão falar. Não esqueçam algum detalhe importante. Procurem ler rapidamente a pessoa que está ali na sua frente. É uma pessoa que quer que você fale, seja mais objetivo, seja menos objetivo, seja mais quente, seja mais frio, enfim. Porque aquela pessoa que está ali na sua frente é que, quando você sair à porta, vai dizer a vaga é dele ou é dela. Eu queria complementar e deixar também, acho que como encerramento, a gente está chegando perto do nosso tempo. O que faz a diferença entre você ser um candidato ou um profissional, na verdade, ser um profissional talentoso e valioso no mercado ou não, e esse é um ponto que eu exploro nas entrevistas, é o ponto que eu mais exploro nas entrevistas quando eu faço com executivos, é uma coisa que a gente não consegue resolver em pouco tempo, em preparação para entrevista, com cursos, com experiências específicas. É o autoconhecimento, é a autopercepção. E eu gosto de explicar o porquê disso. A pessoa que consegue se ver de fora, se olhar de fora e enxergar aquilo que ela tem de bom, o que ela tem de conhecimento, de características favoráveis e bem aceitas no mundo corporativo. E aquilo que ela não tem, aquilo que ela precisa desenvolver, ou que são características que são boas, mas que não servem tanto ao mundo corporativo, tem uma tremenda vantagem, porque você conseguir se olhar de fora, ter essa autopercepção, aprender com os seus erros, reconhecer onde estão os seus gaps, é o que te permite estar melhorando sempre, estar se desenvolvendo, é o que te permite trazer as pessoas certas que te complementem dentro das suas equipes, é o que te permite reconhecer o que você errou, tirar aprendizado desse erro e, numa próxima experiência, não errar de novo, né? Então, se tem uma coisa que eu digo para a gente, para os profissionais, para os executivos que merecem investimento, e isso, de novo, é algo que tem que ser feito o quanto antes, porque demora, né? É em autopercepção. É essa maturidade que você adquire com o tempo
mas não só com o tempo, mas com também esse exercício de se olhar de fora. Tá. E de conseguir se autoavaliar. Porque se você for capaz de se autoavaliar, você vai conseguir também saber o que vender, né, o que apresentar para o seu entrevistador. Obrigado, Luiz. Muito bom, muito bom. Obrigado pela oportunidade. Queria agradecer individualmente a todos os que ficaram aqui com a gente até agora. Foi um prazer enorme responder as perguntas de vocês. Estamos à disposição de vocês. Enfim, muito obrigado, Lúcia. Obrigada, Euri, obrigada, Luiz, pela generosidade em compartilhar com a gente tanta experiência boa de mercado nesse momento. O pessoal está mandando um monte de mensagens legais aqui, agradecendo. Então, agradeço a participação de todos que realmente ficaram com a gente aqui. Estamos aí em 38 pessoas, então foi muito bacana contar com vocês, com a participação de todo mundo. E, mais uma vez, a SOA agradece a Boyden aí pela parceria de sempre. E o que precisarem da gente, estamos à disposição. Obrigada a todo mundo e um bom dia aí para todos. Tchau, gente. Obrigado, Lúcia. Tchau, obrigado gente. a todos. Tchau. Obrigada.